Olá, Indaiatuba, olá toda a nossa região, você que está nos recebendo aí em sua casa, no seu trabalho, obrigado pelo carinho da audiência. A TV Indaiá, Canal 26, está no ar e o Papo Livre junto. E hoje o nosso programa traz o Paulo Pena, ele que é chefe dos escoteiros do Grupo de Escoteiros Indaiá, que vai falar um pouco dessa agremiação que completa 20 anos aqui em Indaiatuba. Paulo, obrigado pela participação no nosso programa. Tudo bom, obrigado a vocês por ter convidado. Paulo, vamos falar um pouquinho do Grupo Escoteiro Indaiá. Conta pra gente um pouquinho da história desse Grupo Escoteiro. Então, o Grupo Escoteiro iniciou em 1994 aqui, né? Com o chefe Gentil, Estela, a chefe Marlene. Né? Então, E na época a ideia era trazer esse trabalho aqui para Indaiatuba, né? Já que não chegou a ter há muito tempo atrás, né? Então, o chefe Gentil, por exemplo, ele foi escoteiro e fez a promessa escoteira dele em 1940. Né? Pertinho. Aí do e, lado. E hoje o chefe Gentil está com 85 anos, né? E continua. Então, ele está. Ele sempre está lá, né? No jeitinho dele de levar a bengalinha dele lá, com problema no joelho, mas sempre ele está... Já fizemos várias matérias com o Gentil, ele já veio no meu programa algumas vezes. E fala pra gente, como é que vocês estão trabalhando, quantas pessoas você tem no grupo hoje? Bem, hoje o grupo está com jovens e os adultos, mais ou menos 150. 150? Aqui nós já tivemos mais de um grupo escoteiro, não foi? Já tivemos 3 grupos, mas não vingou, né? Aí ficou só o Indaiá. Desses 150, bom, vamos lá, vamos rememorar. Quais são os passos dentro do escotismo? Bem, nós temos 4 ramos, né? Que é o ramo lobo, que é a criança de 7 até 10 anos, né? O escoteiro é de 11 a 14 anos, o sênior de 15 a 17 anos e o pioneiro de 18 a 21 anos. E depois dos 21 ele passa a ser adulto voluntário como chefe escoteiro. E vocês têm um trabalho interessante com pais também, como é que é esse trabalho? Então, com essa nova diretoria, que nós iniciamos há 60 dias, nós estamos fazendo um trabalho muito grande, trazendo a família também para o grupo escoteiro, né? O que os pais fazem exatamente? Hoje os pais dão apoio para a gente. Eles participam das atividades? Não. A ideia é eles ficarem assim, ajudando tanto na montagem de eventos, certo, né? Certo. Na própria cantina nossa, né? Tá. E a princípio convidar ele a ser um voluntário também, né? Como é que você entrou nessa do escoteiro? Então, eu coloquei meu filho com 11 anos. Né? Eu iniciei em Sorocaba, no Grupo Escoteiro do Ar, Albino Bueno de Camargo. Tá. Né? Então, com 11 tem anos... Esse escoteiro do ar também, que é um escoteiro que tem um foco mais na aviação, não é isso? Exatamente. Tem o escoteiro do ar, do mar e a terra, que é o nosso, que é o básico, né? Então, nós começamos... coloquei meu filho com 11 anos, né? Depois de uns 6 meses, eles me convidaram, que eu comecei a frequentar também. Frequentar nas atividades, tudo, né? Aí eu comecei a participar. Me convidaram, eu falei, não quero ser chefe escoteiro, né? Não, vem cá, vamos conversar, né? Aí eu falei, não quero ser chefe escoteiro. Qual a diferença, Paulo, do escoteiro da terra com o escoteiro do ar? Não, as atividades são as mesmas, certo? Só que o do ar, ele trabalha voltado à parte de aviação. É que nem do mar, as atividades são as mesmas, certo. Mas aí já parte Por exemplo, dá um exemplo de uma atividade diferenciada, por exemplo, do escoteiro do ar. Do ar, fazer alguma atividade voltada, por exemplo, até soltar um aviãozinho de papel é uma atividade. Então, eles passam. A sede, por exemplo, lá em Sorocaba, é dentro do Aeroclube. Tá. Né? Então, e você vê, nós temos aqui em Campinas, no nosso distrito, um escoteiro do ar, certo? E temos também escoteiro do mar. Em Campinas? Em Campinas. Que legal. No distrito de Campinas. E rememora pra gente mais ou menos a história do escotismo no Brasil. Ele chegou aqui em 1910, é isso? Isso.
exatamente. Né? A Marinha brasileira estava na Inglaterra, né, querendo saber sobre tecnologias, trazer alguma coisa para a Marinha, e os tripulantes viram esse movimento que estava ali na Inglaterra. Né? E aí eles trouxeram. Aí eles trouxeram uniforme, filhos do almirante estava lá como tripulante, e ele participou do movimento lá, e eles trouxeram para cá, para o Brasil. Que bacana, que legal. Ô Paulo, quem quiser ser escoteiro, o que ele tem que fazer? Tem que ir nossa atividade é ao sábado, das 2h30 às 5h30, aqui na sede na Avenida Conceição, 1907. Que é aqui no Centro Esportivo, na verdade. Ao lado do Centro Esportivo ali. Praticamente faz parte do Centro Esportivo ali, Isso. É o grande... A prefeitura cedeu esse local para a gente, e nós temos... Vocês têm festas, quais são as festas que vocês fazem? Então, no primeiro semestre nós temos uma festa da pizza, né? Tá. Agora, em julho, nós tivemos nossa festa junina, que foi foi um sucesso, né? E para o segundo semestre nós estamos vendo aí uma festa do pastel. Que legal, maravilha. Paulo, obrigado pela participação no programa, volte sempre com notícias e informações aí do nosso Grupo Escoteiro Indaiá, que sempre é bem-vindo. Ok, obrigado. Você aí de casa não sai daí, eu volto já com mais um entrevistado aqui no nosso Papo Livre. Pelá PK volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Papo Livre aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Como sempre, agradecendo aí o carinho da sua audiência. Obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho. Recebo agora nesse segundo bloco o Christian Soldano. Ele é nadador e técnico da equipe de Indaiatuba de natação. Christian, obrigado por estar aqui com a gente. Opa, obrigado pelo convite. Pelo sotaque, você deve ser alemão? Olha, é complicado, né? Pois é, nós fomos desclassificados pelos alemães. Todo mundo foi, É. todo mundo foi. Eu sou argentino, é o quarto ano que já estou em Indaiatuba, mas... Você está no Brasil desde quando? Desde 2001. Desde 2001. Então, praticamente um pouquinho brasileiro só, né? Me conta uma coisa, você começou na natação como? Então, eu comecei como todo menino começa, né? O pai sempre fica com um pouquinho de medo de que aconteça alguma coisa e coloca o filho para nadar, né? Graças a Deus foi um esporte que eu abracei, eu consegui me dar muito bem. Como atleta, eu fui representante da Argentina num jogo olímpico, em 2 campeonatos pan-americanos. Que legal. Então, eu tenho um pouquinho de experiência como nadador também, né? Como atleta. Você fez uma carreira de nadador até que anos? Então, eu nadei até os 34 anos. Tá. Foi uma carreira longa, né? É. Geralmente, todo nadador para com 25, 26, eu consegui continuar um pouquinho mais. Bacana. E você chegou aqui em Indaiatuba como? Como é que você veio parar em Indaiatuba? O que trouxe você para cá? Então, foi pelos contatos e as amizades que a gente faz nos anos. Eu tinha uma amizade muito grande no seu momento com Paulo Girano, que era o técnico da cidade, e com Gustavo Girotto. Então, o convite surgiu por parte dele, né, para ser nadador e atleta da cidade. Fui atleta durante 2 anos e depois tive a oportunidade de ficar como técnico da equipe principal. 2004? A partir de 2011. 2011. Isso. Você começou a participar. Qual a maior dificuldade de um técnico de natação? Olha, eu acho que a dificuldade que todo técnico tem é trabalhar com os atletas ou conseguir que os meninos comecem a fazer esporte. Eu acho que muita gente, muitos atletas ou muitos meninos, garotos, atualmente só querem ficar na internet e no videogame, e é muito complicado colocar eles para fazer esporte. Tocando nesse assunto, deixa eu aproveitar. Você consegue detectar isso claramente? Porque como é que você compara isso? Como é que você chega a essa conclusão de que hoje a molecada está muito mais sedentária nos joguinhos do que na atividade física do modo geral? Não, a gente percebe isso
já praticamente na escola. Você percebe que os meninos saem da escola e vão diretamente para casa para o videogame, e não é como era na minha época, que vai para o clube, que vai jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei, cair numa piscina. Então a gente já começa a perceber isso aí. Você tem início. Quantos atletas hoje sob o seu comando? Então, no principal temos 15 atletas. Homens e mulheres ou só? Isso, homens e mulheres, da categoria infantil até a categoria sênior. Nossa, pouca gente, 15 atletas só, não é não? É que o que interessa para a Secretaria de Esportes e para a ADI, que a gente representa a ADI, Secretaria de Esportes, é trabalhar com qualidade. Ah, tá. Então você trabalha a equipe... Isso, a equipe principal. Você não tem aquela parte da formação? Não, aí a formação está... É o base. Isso, a base está a cargo de outro professor, que é o Ricardo Watanabe, que trabalha com a quantidade maior de atletas. E juntando aí, você sabe dizer mais ou menos quantos atletas tem envolvidos na natação? Na natação convencional, devemos ter perto de uns 32 atletas. Tá. Como é que ela é dividida a natação? A natação é dividida em 4 estilos, né, que é o crawl, o costas, o peito, o borboleta e o nado de medley, né, e diferentes distâncias para cada estilo. Vocês tiveram um resultado surpreendente, pelo menos para mim foi surpreendente, mas positivamente, claro, nos Jogos Regionais desse ano. Foram o primeiro lugar em medalhas da natação masculina e o primeiro em natação masculina. Como é que você avalia o resultado? Os resultados foram ótimos, né? Na natação convencional conseguimos 45 medalhas, como você falou, primeiro lugar no masculino e no feminino. E somando as medalhas da natação convencional e paradesportiva, foram no total 88 medalhas. 88 medalhas? 88. Quer dizer, de 120 medalhas, Indaiatuba papou 88, é isso? 88. Que maravilha. Fala uma coisa, como é que você avalia a natação, de modo geral, no Brasil? Porque a gente tem alguns expoentes, mas também não vejo grandes, pelo menos eu que sou leigo, não acompanho da forma como você talvez acompanhe, a gente não vê grandes nomes despontando, a não ser os que já estão aí. Como é que você avalia? Então, eu acho que aos poucos o Brasil vai melhorando e mais pensando na Olimpíada que vai ser no Rio. A partir de agora, a CBDA, que é a Confederação Brasileira, ele está apoiando muito a natação masculina, que tem o destaque, como vem acontecendo a 2 Jogos Olímpicos, Thiago Pereira, o César Cielo, mas também tem uma galera que vem brigando em finais, em campeonatos mundiais, como o Leonardo de Deus. Tem vários atletas que estão subindo. A CBD agora começou a caprichar um pouco mais na natação feminina do Brasil, que a natação feminina tinha a Fabiola Molina como atleta principal. A Fabiola se aposentou e agora está vindo uma galerinha de baixo bastante forte, mas eu acho que ainda faltam alguns anos para essa mulherada chegar a brigar para conseguir alguma final olímpica, que é muito difícil, né? O Christian, a natação, ela é, claro, é um esporte que não é como futebol, porque quando a gente fala de futebol no Brasil, cada esquina tem gente jogando bola. E piscina a natação requer um pouco mais de técnica, ou pelo menos um pouco mais de aparato, porque começando por uma piscina, que não é qualquer lugar que tem. Mas como é que você me diria que você consegue achar talento? Como é que esses talentos surgem? Eles surgem do nada? Ou um sujeito que viu tem potencial, vamos colocar ele para nadar lá para ver o que acontece? Como é que você pinça essas promessas do esporte? Então, principal, como você falou, a natação é um pouquinho mais difícil porque a gente tem água, né? Então é muito difícil e para a natação você tem que ter muita sensibilidade. A gente percebe isso quando coloca uma criança dentro d'água. Do jeito que ela mexe as pernas, os braços, você consegue perceber se vai ou não vai para a natação. Ah, é? Né? Mas o interessante é que agora a cidade está com um projeto que é o projeto que era o PRIA. Sei, o projeto Isso, de esporte. Esporte Cidadão. Esporte Cidadão. Então, que agora está com uma quantidade muito grande de atletas, né? Trabalhando, eu acho que com mais de 1.700 crianças dentro da água. Tá. Então, de toda essa quantidade, qualidade vai acabar aparecendo, né? Esse ano é o primeiro ano que o ex-PRIA, Esporte Cidadão, passou uns 5 ou 6 atletas para a categoria de base. Tá. Então, aos poucos, todo ano, colocando 5, 6, 10,
né? Dependendo do ano, dependendo da qualidade dos atletas, a gente aos poucos começa com, como todo clube grande, né? Categoria de base, passa para a equipe principal e aí o destaque, né? Eu acho que a gente tem condição para fazer isso. Fala para mim, qual é a habilidade? Você falou que tem que ter uma sensibilidade. O que um atleta tem que ter para ser bom na água? Qual é essa sensibilidade que ele precisa ter? Olha, é muito difícil de explicar. A gente percebe do jeito que a criança cai na água, né? O jeito que ela brinca, a primeira coisa que faz, que coloca a cabeça dentro da água, que não fica assustada, que não engole a água, que fica feliz, não tem medo, você solta a criança fica, ele não abraça você. Então a gente, com as crianças, consegue perceber isso, né? Mas também, lógico, tem atletas que, como o Fernando Gery, começaram a nadar com 15 anos e foram destaque medalhistas na Olimpíada, né? Então a gente tem esses talentos que você coloca para nadar e em um ano já é campeão brasileiro e está brigando por uma final no Campeonato Mundial. Quais são os torneios principais no Brasil? E a gente tem o Campeonato José Finkel, que vai ser agora em setembro, né, na cidade de Guaratinguetá, que nossa equipe ADI, Secretaria de Esportes, vai estar participando, em onde vai ser o último seletivo para o Campeonato Mundial, né, onde vai ter atletas como Thiago Pereira, como César Cielo, e tem o Maria Lenk, né, que já foi no início do ano, que foi em São Paulo. Você estava falando desses campeonatos, mas como é que você participa dos campeonatos? Você se inscreve, você é escolhido? Como é que você tem um ranking para chegar neles? E a gente tem que fazer, os atletas têm que fazer um índice, né? E como é que consegue esses índices? Esse índice consegue através das competições onde a gente participa, porque a ADI é federada, é vinculada, né? Uma entidade vinculada na Federação Paulista. Tá. Né? Então temos os campeonatos paulistas, campeonatos regionais, em onde o atleta consiga o índice e, conseguindo o índice, pode participar desses campeonatos brasileiros. Qual a rotina do atleta? Como é que vocês trabalham com o atleta aqui em Indaiatuba? E a gente trabalha de terça-feira a sábado, de manhã e à tarde, né? Treinando na piscina do centro esportivo. E além disso, tem 3 vezes na semana um trabalho de musculação e alguns atletas que trabalham com pilates, né? Então acaba sendo uma rotina cansativa. Puxada. E temos o grupo de atletas também que estuda, A né? faixa etária desses atletas seus, qual é? Então, estou trabalhando com atletas de 15 anos a 22, 23. E eles não trabalham? Bom, os de 15 não, mas os mais velhos eles trabalham, estudam? Como Eles é que é? estudam, eles têm também uma bolsa na Max Plan, que é o convênio, uma parceria que tem com a Secretaria de Esportes e a ADI. Então, os atletas, além de treinar, eles têm que estar estudando com boas notas para manter a bolsa de estudo na faculdade. Tem esse projeto deles conseguirem esse incentivo. Isso, tem que estar junto, né? Eles estão treinando bem, vão ter a possibilidade de ter uma bolsa. Aqueles atletas que não estão bem na faculdade, a bolsa é cortada e não participam dos treinamentos. Então, a gente tenta formar um atleta e formar um cidadão, né? Bacana. Me fala uma outra coisa. O atleta, de um modo geral, você que tem uma experiência aí, como é que você avalia o comportamento dele, vamos dizer assim, fora das piscinas? Já que nós estamos falando de provocar cidadania e tudo mais. Essa moçadinha que vem realmente da base, essa moçadinha que muitas vezes não tem acesso à piscina, como é que você vê essa integração? Como é que você avalia essa dedicação do esporte realmente motivar essas crianças a se dedicarem a alguma coisa mais produtiva para a vida deles e deles realmente fazer um cidadão? Então, eu acho que isso é difícil, né? Eu acho que todo professor de educação física tenta fazer isso, né? Tirar a criança da rua, tentar motivar, tirar da droga, dessas coisas que é tão fácil de achar, né, nesse momento na rua. Então, a gente tenta colocar aqueles atletas de equipe principal como um espelho para os atletas da categoria de base, né? E aqueles atletas do esporte cidadão que também estão compartilhando a piscina com a gente. Então, eles veem que tem um atleta que participa de um campeonato absoluto. Então, eu acho que nosso objetivo é esse, né? Que aos poucos ver que o atleta tem um horário para cumprir, né, de treinamento, ele vai para a facu, ele é um bom aluno. Então, é isso que a gente procura, né? Como falei, formar as duas coisas, um bom atleta e um bom cidadão. Os pais participam? Os pais prestigiam os filhos nessas provas? Não, os pais são convidados a assistir toda a competição, lógico, sem atrapalhar nosso trabalho,
né? O pai acompanha o atleta até certo ponto, né? Dentro da piscina, a gente que acaba sendo o pai dos filhos deles, né? Eu até entendo, porque realmente eu acho que se fosse o futebol ia ser mais complicado, porque todo pai acha que é um bom técnico de futebol. Como natação é uma coisa um pouco mais complicada do ponto de vista de técnico brasileiro, eu acho que você também não tem muito problema com o pai dando palpite, ou tem? Olha, sempre tem algum, né? Mas a gente conversa e os pais acabam entendendo que de tanto sacrifício que o filho faz, eles sabem que tem que dar um passo para a gente estar. Você já teve alguma saia justa nessa de estar com um atleta e o pai se meter na orientação? Não, por enquanto não tive. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, não sou fechado, então conversando a gente se entende, né? Sabe diferenciar as coisas. Legal. Gente, esse aqui é o Christian Soldano, ele é o nosso treinador da equipe de Indaiatuba da natação, um atleta respeitado aí no meio, e graças ao trabalho dele e o apoio aí da nossa equipe da Prefeitura, a Prefeitura de Indaiatuba, através do meu queridíssimo Humbertão Panzetti, que é o secretário de Esportes, está colhendo aí bons frutos. Obrigado pela participação e volte outras vezes para falar mais do seu trabalho. Opa, valeu, obrigado pelo convite e meu trabalho, só faço minha parte, eu acho que o principal são os atletas que eles escutam e abaixam a cabeça e vão fazer. E vão fazendo e vão deixando o nome da cidade sempre bem alto, né? Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigado. Você Valeu, de casa, obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Antes de terminar, até pegando esse gancho que nós falávamos aqui nessa entrevista com o Christian, a respeito da saúde, do bem-estar, da cidadania, aquela coisa toda. Esses dias aconteceram 2 acidentes muito graves, com mortes por conta de alcoolismo, por gente que tomou uma cachaça e aquela coisa toda. Eu acho isso o fim da picada, um deles inclusive envolvendo menores de idade. Então é assim, gente, não beba. Se vai beber, chama um táxi, pede para o pai dar carona. É muita irresponsabilidade. Nós tivemos aí 2 vidas ceifadas, um acidente em Campinas. O sujeito estava a 163 km por hora, bateu num carro, matou um pai de família, tá certo? Foi para ser preso, e aí o advogado, o advogado, disse que ele teve uma crise de pânico, tomou remédio e estava correndo para o hospital. Quem tem crise de pânico não anda a 160 por hora num carro, aliás, nem entra num carro. Essa é a minha modesta e leiga opinião. Mas vamos combinar, né? Quem está com pânico não dirige. E outra coisa que eu acho mais interessante é que em Indaiatuba também um carro na pista do Parque Ecológico capotou, enfim, matou o rapaz. Quer dizer, gente, bebida e volante não combinam de jeito nenhum. E às vezes é muito melhor ir para casa de táxi, a pé passar ao fogo. Então vamos maneirar, né, gente? Vamos maneirar que beber não faz mal. Eu gosto de tomar as minhas cachaças, eu gosto de tomar minha cerveja, mas sempre que eu estou fazendo isso, eu evito dirigir ou não dirijo. Então, ou de preferência eu fico na minha casa, onde eu também gosto das minhas caipirinhas. Gente, dado o recado, quero mandar um grande abraço para a Maria Silvia, lá do CDHU, e para a Vitória Carolina do Morado do Sol. Gente, obrigado pelo carinho. As 2 ligaram aqui para a gente, dizer que elas acompanham a nossa programação e são fãs do Papo Livre. Eu agradeço de coração a sua audiência, você também que acompanha nosso programa, diga que você está assistindo, a gente manda um abraço para você. É um prazer fazer um programa para vocês aqui. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, muita paz, eu volto no próximo encontro. Não esqueça, curte a gente no Facebook, no YouTube, quer mandar uma sugestão, dar uma dica, papolivre@tvindaiá.com.br. Então, até o nosso próximo encontro, fique com Deus, beijão!